Olá, hoje nós iremos falar sobre a hibridização dos orbitais atômicos, sendo um tópico muito importante para a gente entender como as ligações químicas entre os elementos ocorrem. Então, primeiramente, nós temos de relembrar a definição e o conceito de orbital. Então, para a gente relembrar, é que os elétrons eles estão localizados na eletrosfera, que é a região de maior volume do átomo e onde que as partículas carregadas negativamente, os elétrons, estão localizadas. Mas os elétrons eles não estão localizados de forma aleatória nesse espaço eletrônico. Na verdade, os elétrons eles estão localizados em regiões específicas do espaço, dentro de cada camada eletrônica. Essa região específica, né, que possui uma alta probabilidade de encontrar o elétron em um dado instante, é o que nós chamamos de orbital. Os orbitais atômicos, por sua vez, então, são representações gráficas de π ao quadrado em três dimensões. O que é isso? Representações gráficas. Queremos dizer, então, que as formas, a geometria que cada orbital, seja o orbital S, P, D ou F, vai assumir, eles foram descobertos ou descritos de acordo com uma função matemática que físicos e químicos desenvolveram para tentar, então, representar e descrever qual seria a forma, o formato, o desenho geométrico que esses orbitais possuem e que, então, que são ocupados pelos elétrons. Então, quando nós olhamos os orbitais S, eles possuem um formato, uma geometria esférica, ou seja, os elétrons que estão localizados em orbitais S, seja no orbital 1s, 2s, 3s, 4s, eles estão localizados então em orbital esférico. Já com relação aos orbitais P, os elétrons que se encontram nesses orbitais P, eles estão localizados em um espaço lobulado, ou seja, é como se eu tivesse duas bexigas que estivessem amarradas umas às outras. E dentro do subnível P, nós temos três orbitais. Então, nós temos aqui um orbital P no eixo X, um orbital P no eixo Z e um orbital P no eixo Y. Cada orbital desse comporta, então, dois elétrons. E, diferentemente do orbital S, o orbital P ele possui, então, essas características geométricas, esses formatos, sendo que, então, aqui dentro cabem dois elétrons, aqui dentro cabem dois elétrons e aqui dentro cabem outros dois elétrons. A mesma coisa que no S. O S tem essa configuração geométrica e só dentro desse orbital, já que o subnível S só possui um único orbital, orbital S, e só cabem dois elétrons aqui dentro dessa região esférica. Se nós formos olhar, então, o formato e as configurações geométricas dos orbitais D, do subnível D, ele já possui uma configuração muito mais complexa, muito mais distinta, muito mais difícil de ser elaborada e explicada em relação aos orbitais S e P. Então, a gente consegue observar aqui que cada representação gráfica dessa em cada plano representa um orbital do subnível D, ou seja, aqui é um orbital D, aqui é outro orbital D, aqui é outro orbital D, outro e outro orbital. Lembrando que dentro de cada orbital só cabem dois elétrons. E aqui embaixo nós temos a representação dos orbitais F, do subnível F. Então, nós temos um orbital S, três orbitais P, cinco orbitais D e sete orbitais F, sendo que cada orbital desse, ou cada representação esquemática, geométrica em cada plano, representa para a gente um único orbital, F, que cabem no máximo dois elétrons. Então, a gente diz que os orbitais é a região do espaço no qual há a probabilidade de se encontrar o elétron. Então, quando eu quero dizer, né, e quero falar que onde o elétron está localizado, nós dizemos então que eles estão localizados dentro de orbitais, que são níveis energéticos mais específicos, onde que de fato há uma alta probabilidade do elétron ser encontrado em relação ao espaço como um todo da eletrosfera. Então, o que são de fato os orbitais?
né, como eu já disse anteriormente, é esse espaço, essa região dentro das camadas eletrônicas em que a gente pode encontrar o elétron, tendo então uma probabilidade de ser encontrado de 90 a 95% do tempo. As configurações eletrônicas. Então, quando a gente pensa nos elétrons, eles estão distribuídos em camadas eletrônicas, em subníveis energéticos e em orbitais atômicos. E toda essa configuração na distribuição dos elétrons se dá por algumas características. Então, a gente precisa lembrar que os elétrons nos orbitais 1s, eles possuem menor energia, pois estão mais próximos do núcleo positivo. Então, a gente tem que relembrar que as camadas eletrônicas que estão mais próximas do núcleo possuem uma menor energia em relação às camadas eletrônicas que estão mais distantes do núcleo daquele átomo. Então, significa dizer que a quantidade de energia, ou seja, o quanto de energia que o elétron precisa ter para ocupar a primeira camada eletrônica, ou também o orbital 1s, é bem menor do que a quantidade de energia ou quanto de energia que o elétron vai precisar ter para ocupar, por exemplo, o orbital 2s, que está localizado na segunda camada e está um pouco mais distante do núcleo daquele átomo. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração, que tanto os orbitais, quanto os subníveis, quanto as camadas eletrônicas, elas estão disponíveis, elas estão organizadas em níveis energéticos, em quantidades energéticas diferentes. E os elétrons eles vão precisar ter também quantidades energéticas diferentes para conseguir então ocupar os diferentes níveis de energia dentro da eletrosfera. Sendo que, por exemplo, os orbitais 2p eles têm energias iguais, então nós chamamos esses orbitais de orbitais degenerados, já que eles possuem a mesma característica energética e a mesma quantidade energética. Falando um pouco mais das configurações eletrônicas, nós precisamos levar em consideração três regras ou três princípios fundamentais para a gente conseguir, então, fazer essa disposição, essa distribuição dos elétrons nas camadas eletrônicas, nos subníveis energéticos e nos orbitais atômicos. Então, a gente tem o princípio de Aufbau, né, que é o princípio da construção. Esse princípio diz que os elétrons eles primeiro vão ocupar os orbitais de menor energia, para depois, e somente depois de já terem ocupado os orbitais de menor energia, ocupar orbitais de maior energia. Nós temos o princípio da exclusão de Pauli, que diz que um mesmo orbital, como por exemplo aqui, um S, pode conter no máximo somente 2 elétrons. Então, quando a gente consegue ver aqui, olha, no orbital 1s do Bohr, temos somente 2 setinhas. Cada setinha representa um elétron. E esses elétrons devem ter spins opostos. E a gente representa esses spins opostos por uma seta virada para cima e uma seta virada para baixo, como nós conseguimos ver aqui na representação. Já a regra de Rand, ela vai nos dizer que os elétrons ocupam orbitais degenerados separadamente. Como assim? Orbitais degenerados não são os orbitais de mesma energia? Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue observar que os orbitais 2p são orbitais degenerados. Então, no subnível P, eu tenho 3 orbitais. Cada um desses orbitais 2p, eles possuem as mesmas características energéticas. Logo, então, eles são degenerados. Só que, vamos pegar aqui o exemplo do nitrogênio, do elemento nitrogênio. Depois, então, que o orbital 1s foi ocupado por 2 elétrons, o orbital 2s foi ocupado por 2 elétrons, nós temos, então, o orbital 2p para ser preenchido. Mas como que a gente faz essa distribuição e esse preenchimento com os elétrons? A gente coloca uma seta em cada tracinho ou em cada orbital. E se for necessário, a gente volta para o primeiro, preenchendo então posteriormente. Então aqui, vamos levar em consideração o exemplo do oxigênio. Depois do 1s ter preenchido e 2s ter sido preenchido, nós temos então o orbital 2p, que é um orbital degenerado, ou seja, possui 3 orbitais de mesma energia. Então, primeiro eu vou preencher o primeiro orbital, o segundo orbital, o terceiro orbital,
E aí, como eu tenho mais um elétron para ocupar mais um espaço, eu volto para o primeiro orbital, ou primeiro tracinho, e coloco então uma setinha virada para baixo, para representar o spin oposto do outro spin dentro daquele mesmo orbital, indicando então que dentro desse orbital 2p eu tenho então a presença de dois elétrons. Então a gente consegue observar aqui que à medida que a energia vai aumentando, ou seja, à medida então que as camadas eletrônicas vão se afastando e também eu tenho o aumento da quantidade energética em relação aos orbitais, eu tenho então essa distribuição, essa disposição dos elétrons em relação às camadas eletrônicas, em relação aos subníveis e em relação aos orbitais atômicos. E aí, já tendo falado sobre a questão da configuração eletrônica, a gente precisa então introduzir agora um termo que é a hibridização. Então, os átomos, eles realizam hibridização dos seus orbitais atômicos para permitir então que eles realizem diversas ligações químicas com os demais elementos químicos da tabela periódica que estão presentes na natureza. Então, os orbitais híbridos, ou seja, eu pego um orbital atômico e outro orbital atômico e eu fundo, eu mesclo, eu misturo esses orbitais atômicos a fim de formar orbitais híbridos, que são novos orbitais formados quando os orbitais atômicos, como os orbitais originais, como sp(d) ou f, de um átomo, eles se misturam, eles se fundem matematicamente para explicar as diversas ligações químicas, como também as características geométricas das moléculas e das ligações químicas que não seriam bem descritas apenas pelos orbitais puros, s, p, d ou f. Então, quando a gente fala de hibridização, a gente precisa então guardar na cabeça que o átomo ele está misturando, ele está fundindo, está combinando os seus orbitais originais, ou seus orbitais atômicos. Para quê? Para formar orbitais híbridos, que a partir desses orbitais híbridos possuem a mesma energia e ficam orientados espacialmente de modo para favorecer o desenvolvimento e a formação das ligações químicas. E aí, quando a gente pensa, então, na hibridização dos orbitais atômicos, nós temos três tipos de hibridização. Nós temos a hibridização sp, a hibridização sp2 e a hibridização sp3. A hibridização sp, ela ocorre pela mistura de um orbital s e um orbital p, na qual a mistura de um orbital s e um orbital p vai formar, então, dois orbitais híbridos, sendo que esses dois orbitais híbridos possuem uma geometria linear, formando então ligações químicas com angulação de 180 graus. Já a hibridização sp2, ela ocorre a partir da mistura de um orbital 1s, de um orbital s, com dois orbitais p's. Então, se eu tenho um orbital s e dois orbitais p's misturados, eu chego então à formação de três orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos, eles possuem uma geometria trigonal planar, sendo que quando esses átomos que fazem esse tipo de hibridização realizam ligações químicas, eles acabam formando três ligações com outros elementos. E as ligações com os outros elementos, elas possuem então uma angulação de 120 graus. Já os elementos ou os átomos que fazem a hibridização sp3 ocorre através da mistura ou da fusão de um orbital s e de três orbitais p's, resultando então na formação de quatro orbitais híbridos, sendo que essa geometria ela é tetraédrica, ou seja, significa que os átomos que possuem hibridização sp3 realizam quatro ligações, formando então a geometria molecular tetraédrica, ou seja, uma geometria de ligação como se fosse piramidal. E essa angulação ela tem o valor de 109,5 graus. Então, a hibridização é o processo pelo qual um átomo vai combinar matematicamente seus orbitais atômicos, seja ele s, p, d ou f, para formar novos orbitais. Então, aqui na imagem, a gente consegue observar que a formação dos orbitais sp3 híbridos, eles ocorrem então pela junção, pela mistura de um orbital s e três orbitais p,
que formam então uma geometria tetraédrica, permitindo então que os átomos realizem 4 ligações simples sigma. Já aqui, em relação aos orbitais híbridos sp2, ou seja, os elementos que conseguem fazer a hibridização sp2, nós temos a mistura ou a junção de um orbital s e 2 orbitais p's. Quando eles se fundem, quando eles se juntam, nós temos então a formação de 3 orbitais sp2. E essa configuração, né, essa hibridização, permite então que esses elementos químicos que realizam essa hibridização possam então realizar 3 ligações sigma e formar então uma geometria dentro da molécula que é a trigonal planar. Já os átomos que realizam o processo de hibridização por sp, ou seja, através da mistura ou fusão de um orbital s e um orbital p, eles conseguem então formar 2 orbitais sp, no qual, quando realizam ligações com outros elementos químicos, se configuram, né, ou se estruturam com uma geometria linear de 180 graus. Então, a gente vai aprofundar agora um pouco mais sobre cada hibridização. Então, a hibridização sp, ela é também chamada de geometria linear. É uma combinação, então, do orbital 1s com um orbital p, formando, então, 2 orbitais híbridos sp, equivalentes, e que são orientados por uma angulação de 180 graus, resultando, então, numa geometria linear. Então, olha só, a gente vai pegar aqui a configuração eletrônica do átomo de carbono para a gente entender como que ocorre o processo de hibridização do elemento de carbono em relação à hibridização sp. Então, olha só, observem aqui comigo que nós estamos aqui no estado fundamental. O estado fundamental é aquele que não há carga e que o elemento também não está excitado. Então, a gente consegue observar aqui que nós temos a primeira camada eletrônica e aqui em cima nós temos a segunda camada eletrônica. Na primeira camada eletrônica, nós temos o subnível S, que comporta e possui apenas um único orbital atômico, o orbital S. Dentro desse orbital S, nós temos a disposição, então, de 2 elétrons de spins opostos. Ok. Quando nós vamos, então, agora subindo energeticamente, indo para a segunda camada eletrônica, a gente consegue observar que nós temos, então, um orbital s e nós temos 3 orbitais p's. E se a gente for fazer a distribuição eletrônica, né, do elemento de carbono na segunda camada eletrônica, a gente consegue observar que no orbital s nós temos, então, a disposição e a presença de 2 elétrons de spins opostos, e já no orbital p, nos orbitais p, a gente consegue observar que nós temos 2 elétrons desemparelhados, sendo que cada elétron está localizado em um orbital diferente lá no subnível P, na segunda camada. Só que quando a gente fornece energia, tá vendo aqui, ó, promoção de elétron, a gente fornece energia, a gente torna então esse elemento carbono num estado excitado, a gente consegue então promover, né, e realizar a fusão entre um orbital P e um orbital S. Então, como que isso acontece? Um elétron que estava aqui no orbital S da segunda camada, quando ele absorve energia, ele salta para uma camada mais externa, ocupando então aqui o outro orbital que estava desocupado, e a partir depois desse salto quântico, ou seja, para esse outro orbital, orbital P, nós temos então um processo de mesclagem, de fusão. Então, o orbital S, que agora só tem um elétron, e um outro orbital P da segunda camada, que só tem um elétron, eles vão se misturar, eles vão se juntar, formando então um orbital híbrido, sendo esse orbital híbrido o orbital sp. Então, a gente diz que na segunda camada do elemento carbono hibridizado em sp, nós temos então dois orbitais sp, que estão disponíveis então para formar as ligações sigma, que são aquelas ligações fortes, enquanto que nós temos 2 orbitais p puros,
e esses dois orbitais p puros que não participaram e que não entraram no processo de hibridização, eles vão realizar aquelas ligações que nós chamamos de ligações π. Essas ligações π, elas acontecem de forma paralela e elas são fracas. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre a hibridização sp, ou seja, com a configuração geométrica linear, a gente precisa, então, lembrar que essa mistura acontece com um orbital s e um orbital p, que, na verdade, então, resulta na formação de dois orbitais s e p, possuindo, então, uma angulação de ligação ou também molecular de 180 graus, e alguns dos exemplos, né, que nós temos de hibridização sp é o carbono, que está presente na molécula de CO2, é o berílio, que está presente na molécula, então, de BH2, e também o carbono, os dois carbonos que estão presentes na molécula de C2H2. Então, olha, só para a gente voltar novamente, nós temos um orbital atômico S e um orbital atômico P. A partir de um processo de excitação, eu favoreço a hibridização, formando, então, dois orbitais híbridos sp. Se nós juntarmos, então, esses dois orbitais híbridos sp, eles possuem essa configuração e essa estrutura geométrica, esse formato, permitindo, então, que esse lado realize uma ligação sigma com o elemento e desse outro lado uma outra ligação sigma com outro elemento, formando, então, duas ligações sigmas fortes. Então, quando um átomo, por exemplo, o carbono, ele se hibridiza numa configuração sp, nós temos dois orbitais sp que fazem as ligações sigmas, que são fortes, e nós temos dois orbitais p puros que fazem as ligações π, que são mais fracas. Nesse processo de hibridização sp, cada orbital sp forma ligações sigmas fortes e direcionadas, e dois orbitais p restantes não hibridizados participam de ligações π, se houver ligações duplas ou triplas. Então, a gente consegue observar aqui que nesse espaço aqui, ó, nesses dois espaços, nós temos os orbitais sp, e aqui nós temos um orbital p puro, e aqui nós temos outro orbital p puro, para fazer as ligações π, e aqui para fazer, em branquinho, as ligações sigma. E aqui também é outra representação para que vocês consigam ver. Então, nós temos aqui, olha, dois átomos de carbono. Esse átomo de carbono ele faz uma ligação sigma forte com outro elemento, que é o hidrogênio, e, ao mesmo tempo, ele também está fazendo a segunda ligação sigma forte com o outro átomo de carbono. Já esse átomo de carbono ele está fazendo a sua ligação sigma com outro carbono e está fazendo a sua outra ligação sigma com esse outro hidrogênio. Já os orbitais p puros, eles estão dispostos aqui, ó. E, se houver a necessidade de fazer uma ligação dupla ou tripla, serão esses orbitais p puros que participarão do processo de ligação, das ligações π, formando, então, ligações duplas ou ligações triplas. Então, para a gente fechar essa parte de sp, então nós temos que o sp é a junção de um orbital s mais um orbital p, formando dois orbitais híbridos sp. A geometria que esse processo de hibridização forma é a linear, com 180 graus, como a gente pode observar aqui, ó. Então, nós temos que essa ligação do meio é uma ligação sigma forte, ocorrida, então, pelo processo de hibridização de um orbital s e um orbital p, permitindo, então, essa formação, essa ligação aqui do meio, e essa ligação entre o carbono e o hidrogênio também. É uma ligação sigma, feita, então, pelo processo de hibridização sp. E a gente consegue observar, então, que forma, então, um ângulo de 180 graus, porque ela é linear. Então, olha só, usa-se quando há duas regiões eletrônicas, restam dois orbitais p puros. Então, esses orbitais p puros, eles fazem as ligações π, como nós já falamos. Essas ligações π, então, elas formam as ligações triplas, que pode ocorrer entre dois carbonos, ou entre um carbono e um nitrogênio, ou ligações duplas lineares, como acontecem, então, ligações duplas com o carbono e o oxigênio na molécula de dióxido de carbono. E nós temos que 50% é caráter S e 50% é caráter P, fazendo, então, ligações fortes e mais curtas. E isso, então, influencia na acidez dos hidrogênios. Agora, nós vamos falar da hibridização sp2.
também chamada de geometria trigonal planar. Como que esse processo de hibridização ocorre? Vamos levar em consideração, então, o elemento carbono. Vamos tomá-lo aqui como o principal elemento que vai realizar esses três tipos de hibridização: a hibridização sp, sp2 e sp3. Então, falando da hibridização sp2, feita pelo elemento carbono, nós temos que o carbono ele vai pegar um orbital s e dois orbitais p, e durante um processo, então, de fornecimento de energia e de excitação, esses três orbitais, 2p e um s, conseguem se hibridizar, eles conseguem se misturar, se fundir. Então, aqui eu tenho um orbital sp2, aqui eu tenho outro orbital sp2 e aqui eu tenho outro orbital sp2. No processo de junção desses três orbitais híbridos sp2, nós temos, então, essa geometria que nós conseguimos formar, que é a trigonal planar, ou seja, que está no mesmo plano e que forma, então, três ligações químicas. Então, aqui eu tenho uma ligação sigma, a partir de um processo de hibridização sp2. Aqui eu tenho outra ligação sigma com outro orbital sp2, e aqui eu tenho outra ligação sigma com orbital sp2. Falando um pouco mais da hibridização sp2, ela acontece, então, quando um átomo, por exemplo, o carbono, se hibridiza em sp2, no qual, então, três orbitais sp2 eles são formados, os quais eles fazem o processo de ligação sigma, que é a ligação forte, e nós temos um orbital p puro, ou seja, nós temos um orbital p que não fez o processo de hibridização, e ele está puro, sozinho. E é esse orbital p que, posteriormente, poderá fazer a ligação π. Então, elementos de carbono que possuem hibridização sp2, eles vão fazer três ligações sigmas, que são ligações fortes, e uma ligação π, formando, então, uma segunda ligação, que seria a ligação dupla. Então, olha, uma sigma, que seria, então, sp2 mais sp2, e uma π, que seria, então, sobreposição de orbitais p puros, formando, então, uma ligação dupla. Por isso, os carbonos sp2 são planares e não rotam livremente ao redor da ligação dupla. Então, como a gente consegue perceber aqui nessa imagem, nós temos a disposição e a configuração eletrônica do elemento carbono. Então, como a gente já viu anteriormente, nós temos o estado fundamental, na qual não está excitado e também não possui carga, ele é neutro. Só que depois de um processo de excitação, a gente consegue fazer a promoção do elétron, ou seja, ele sai do estado do orbital 2s, que é um orbital de menor energia. Por estar excitado, ele passa a ocupar o novo orbital 2p, que estava vazio, e a partir disso, então, eu tenho a fusão de dois orbitais p puros com um orbital com um orbital s puro. E isso forma para a gente, então, três orbitais misturados, hibridizados, que seriam, então, sp2. Então, nós temos um sp2, outro sp2, outro sp2, formando, então, três orbitais sp2, que, então, consegue realizar três ligações sigmas. E nós temos aqui o orbital p sozinho, vazio, que não se hibridizou, que vai fazer a ligação π. Então, aqui são mais algumas características desse processo de hibridização em sp2. Então, o número de orbitais formados são três orbitais híbridos em sp2. Orientação espacial. Eles estão dispostos em um mesmo plano, então eles ficam no mesmo plano, seja no eixo Z, seja no eixo Y ou no eixo X, eles estão no mesmo plano, formando um triângulo com três ligações, que pode ser três simples ou duas simples e uma dupla. Os ângulos que são formados entre esses orbitais, eles são de 120 graus, configurando, então, uma geometria trigonal planar. A energia nesse processo de hibridização é a energia intermediária entre os orbitais s e p puros, né? Então, sobram orbitais p não híbridos? Sim, sobra um orbital p puro que não está híbrido, que vai realizar, então, um processo de ligação π, formando, então, uma ligação dupla, caso seja necessário posteriormente. Então, a gente consegue observar aqui, olha, que esse carbono e esse outro carbono da molécula de eteno, eles estão numa configuração, ou seja, numa hibridização em sp2.
Porque eles realizam 3 ligações, tá vendo? 2 delas são simples e são sigmas, e uma delas é dupla, mas sendo que uma ligação dessa dupla é sigma e a outra é π, porque uma é feita com sobreposição de orbitais sp2 e a outra com sobreposição de orbitais p puro. A mesma coisa aqui é o propeno. Esse carbono aqui do grupo metila, ele é um carbono sp3, que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque ele está ligado com uma ligação simples, sigma ao carbono, e a outros 3 átomos de hidrogênio, realizando então 4 ligações químicas. Mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas tanto esse carbono aqui quanto esse outro carbono aqui também estão numa hibridização sp2, porque realizam 3 ligações, ok? E aqui também nós temos o boro. O boro também ele pode se hibridizar em sp2 para conseguir fazer a ligação com 3 átomos de flúor, formando então esta molécula. Então, para a gente finalizar, né, e retomar as características da hibridização sp2, que é trigonal planar, nós temos então que a hibridização sp2 ela é formada pela junção de um orbital s e 2 orbitais p, formando então 3 orbitais híbridos sp2. A geometria que essa configuração, esse processo de hibridização forma é a trigonal planar, como a gente consegue observar aqui, ó, no mesmo plano, trigonal de 3 no mesmo plano. Os ângulos, então, formados entre essas ligações, entre essas 3 ligações possíveis, é de 120 graus. Fica um orbital p puro, que vai ser usado posteriormente para fazer as ligações π, como a gente consegue observar aqui, ó. Então, esses orbitais rosinhas aqui, ó, são os orbitais p puros sobrepostos, que podem, então, realizar o processo de formação da ligação π, presente em ligações duplas, como carbonilas e aromáticos, sendo que em cada, então, hibridização sp2, nós temos uma porcentagem de 33% de caráter S, e o restante, então, se configura, né, como 66% de caráter P. São ligações mais curtas e fortes do que as ligações sp3, que nós vamos falar agora, e restrição à rotação ao redor da ligação dupla. E, geralmente, essa molécula é plana. Agora, para a gente falar da hibridização sp3, que então gera uma configuração e uma geometria molecular tetraédrica, ou seja, permite a formação de 4 ligações simples. Então, a hibridização sp3 ocorre quando eu tenho então, a fusão ou a mistura de um orbital s com 3 orbitais p, e esse processo, então, leva à formação de 4 orbitais híbridos sp3 equivalentes, ou seja, de mesma energia, e eles são orientados em forma de tetraedro, ou seja, em 4 posições e direções diferentes, sendo que a angulação entre cada um desses orbitais sp3 formado é de 109,5 graus. Então, a gente consegue observar aqui embaixo que nem sempre há a necessidade de orbitais de elétrons não ligantes fazer ligação com outros elementos, que a gente pode tomar então como referência e exemplo a molécula de água, que possui então 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, por sua vez, ele faz hibridização em sp3 para conseguir se ligar com 2 átomos de hidrogênio e formar a molécula de água. Só que dois orbitais sp3 do oxigênio, eles acomodam os pares de elétrons não ligantes, que formam então, que estão presentes aqui, mas não estão fazendo ligação. E os outros 2 orbitais sp3 do oxigênio estão se ligando, estão se sobrepondo com o orbital S do hidrogênio, né, para realizar então essas ligações simples, sigma, entre o elemento oxigênio e o hidrogênio. Então, um arranjo tetraédrico de 4 orbitais híbridos sp3 em torno do oxigênio pode ser obtido a partir desse processo de hibridização em sp3. Então, como acontece o processo de hibridização? Eu tenho um orbital s mais 3 orbitais p, que vão então se juntar, se misturar depois de terem sido excitados para formar então 4 orbitais sp3. Então, um orbital sp3, um outro orbital sp3, outro orbital sp3, outro sp3. Se nós juntarmos, então, nós temos 4 orbitais sp3 dentro de um átomo,
com angulação então de 109,5 graus. E quais são as características dos elementos que realizam a hibridização em sp3? Nós temos, então, o número de orbitais formados são 4, então nós temos 4 orbitais híbridos, né, em sp3. A orientação e a geometria desses átomos, né, eles ficam com os vértices de um tetraedro, com o ângulo ideal, então, de 109,5 graus. A energia é uma energia intermediária entre o orbital s e os orbitais p puros. E como que ocorre esse processo de distribuição? Cada orbital sp3 forma ligações sigmas, que são ligações fortes. E existem orbitais p puros restantes quando o átomo ele faz a hibridização sp3? Não, não há. Então, não há nenhum orbital p puro restante. Então, na hibridização sp3, todos os orbitais p são utilizados no processo de mistura, de fusão com o orbital s para a hibridização em sp3, não restando, então, um orbital p puro para realizar a ligação π. Então, átomos, elementos que estão hibridizados em sp3 não realizam ligações duplas ou triplas, somente ligações sigmas simples. E aqui eu trago mais um esquema mostrando para vocês como ocorre esse processo, né, de hibridização. Então, um orbital 2s com 3 orbitais 2p se fundem para formar, então, os 4 orbitais híbridos em sp3. Então, esses orbitais sp3, por sua vez, conseguem, então, formar 4 ligações nesse átomo que está hibridizado em sp3, formando 4 ligações simples. E aqui a gente consegue observar que o átomo de carbono, então, faz uma ligação simples, 2, 3, 4, com 4 átomos de hidrogênio. Com relação ainda à hibridização sp3, a gente pode dizer, então, que ela apresenta 4 regiões eletrônicas. Essas regiões eletrônicas são as regiões em que, de fato, nós temos elétrons para fazer ligações químicas. Então, quando a gente fala que os elementos que estão hibridizados em sp3 possuem 4 regiões eletrônicas, significa, então, que eu tenho 4 orbitais sp3 com 2 elétrons disponíveis. E aí, quando os elementos eles estão hibridizados em sp3, eles podem realizar 4 ligações simples, que são as sigmas, podem realizar 3 ligações simples, sigmas, mas deixar um par isolado. E nesse caso nós temos esse exemplo para a gente exemplificar. Então, eu tenho aqui uma molécula de amônia. O nitrogênio ele faz 3 ligações simples, sigma, com 3 átomos de hidrogênio diferentes, mas ele possui um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes é porque nós temos um orbital sp3 disponível, que não está realizando ligação, e outros 3 orbitais sp3 realizando a ligação com os hidrogênios. E aqui a gente consegue obter essa representação geométrica e tridimensional do átomo de nitrogênio com os seus 4 orbitais sp3, realizando desses 3 as ligações com os hidrogênios. Mas também podem fazer somente 2 ligações e deixarem 2 pares de elétrons isolados, sem realizar a ligação, como é o caso do oxigênio, que está hibridizado em sp3 e formando então a molécula de água com 2 átomos de hidrogênio. Então, só para a gente ver aqui, olha, representações, né, geométricas e também moleculares da hibridização sp3, nós temos o exemplo do metano. Então, o metano ele possui um ângulo entre os átomos, né, de hidrogênio que estão fazendo ligação com carbono de 109,5 graus. Cada ligação dessa formada é uma ligação sigma, uma ligação, então, formada pelo processo de hibridização sp3. Aqui embaixo nós temos outro exemplo, que nós temos um par isolado, ou seja, eu tenho 3 ligações sigma sendo formadas e um par de elétron não formando ligação. Então, o nitrogênio aqui na amônia, ele consegue fazer a ligação com 3 átomos de hidrogênio, mas ele deixa um par de elétrons não ligantes disponíveis, sem fazer ligação, e o que confere para a gente, então, a geometria piramidal trigonal. E aqui nós temos a angulação, sendo então a angulação entre os átomos
de hidrogênio, formado então por essa característica da hibridização sp3, com um ângulo de 107,8 graus. Ok? E também nós podemos ter dois pares isolados, né, que é o caso então da molécula de água, sendo que então o átomo de oxigênio ele vai se ligar a dois átomos de hidrogênio. Essas ligações aqui acontecem por meio então da sobreposição de orbitais, sendo que o elemento oxigênio da molécula de água tem uma hibridização sp3 e ele deixa dois pares de elétrons não ligantes, ou seja, dois pares isolados, sem fazer ligação, mostrando para a gente então que aqui existe um orbital sp3, aqui existe outro orbital sp3, aqui um outro orbital sp3 e aqui um outro orbital sp3. Então, só para a gente finalizar aqui, a hibridização sp3, quanto às suas características, então o caráter S, sendo que sp3 tem 25% de caráter S e 75% de caráter P, por isso que a gente diz que é 1s e 3p, porque tem três orbitais P e um orbital S fundidos para formar então o orbital sp3. As implicações, então, eles acabam influenciando nas ligações, que são ligações menores, e menos fortes e mais longas do que sp2 ou sp. Os átomos sp3 são menos eletronegativos do que o sp e o sp2. Os hidrogênios ligados a carbonos sp3 são menos ácidos do que, então, o sp2 e o sp. Nós temos a máxima liberdade de rotação, então essas ligações simples permitem, né, que haja uma rotação livre dessas ligações, né, diferentemente de sp2 e sp, que tem ligação dupla, e um formato tridimensional. Então as moléculas que estão, né, os elementos, né, que estão hibridizados em sp3 nunca são planas dentro das moléculas. Então, aqui são mais características de sp3 que eu trouxe para vocês. Aqui é a comparação em relação aos ângulos das ligações. Então, a gente tem que a hibridização em sp, a gente tem uma geometria linear de 180 graus. Na hibridização sp2, a gente tem, então, uma geometria trigonal planar, com uma angulação entre essas ligações de 120 graus, e nós temos aqui a hibridização sp3, com uma geometria tetraédrica, formando, então, 4 regiões que podem fazer 4 ligações, e entre cada ligação dessa nós temos uma angulação de 109,5 graus. Com relação às características, eu trouxe esse quadro aqui para vocês conseguirem diferenciar com relação à mistura de orbitais, ao número de orbitais híbridos formados, ao número de orbitais P's puros restantes e afins, né, quanto também à geometria eletrônica e ao ângulo ideal. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui para vocês verem as diferenças com relação a essas características em cada hibridização, na sp, na sp2 e na sp3. E aqui é o slide, assim, chave para o estudo de vocês, para a resolução das atividades. Por quê? Porque nós vamos dizer que a hibridização SP, ela possui duas regiões eletrônicas. O que seriam essas regiões eletrônicas? É a quantidade de ligação. Vocês vão entender, então, regiões eletrônicas com a quantidade de ligação. Então, com a hibridização SP, os átomos, os elementos que realizam essa hibridização, só fazem duas ligações, ok? Ou elas vão fazer duas ligações simples, sigma, ou elas vão fazer duas ligações duplas, ou elas vão fazer uma ligação tripla e uma sigma, uma simples. Já os elementos que fazem o processo de hibridização sp2, eles têm três regiões, que a gente então traz da geometria trigonal planar. Então, três regiões, ou seja, regiões eletrônicas, é a mesma coisa que quantidade de ligação. Então, os elementos que se hibridizam em sp2 conseguem realizar três ligações. Sendo que, dentro dessas três ligações, podem ser três ligações simples, ok? Mas também podem ser três ligações, sendo que duas dessas três ligações são ligações simples e uma dessas três ligações é uma ligação dupla, com uma ligação sigma e outra pi.
Já a hibridização sp3, ela fornece para a gente, então, 4 ligações, que é, então, a geometria tetraédrica. Nesse caso, os elementos que têm a hibridização sp3, eles conseguem realizar 4 ligações sigmas, que são ligações simples, e só conseguem realizar essas 4 ligações. Então, resumo mais fácil de todos para a gente conseguir decorar. Então, a hibridização sp é linear, ela pode, então, formar tripla ou duplas e tem característica, então, angular de 180 graus. Nós temos a hibridização sp2, que ela tem uma geometria trigonal planar. Ela pode, então, formar ligações duplas, mas também pode ter ligações simples. E a angulação entre essas ligações é de 120 graus. Os elementos que se hibridizam em sp3, eles vão formar geometrias tetraédricas, então eles fazem ligações somente simples, né, únicas, e entre essas ligações nós teremos uma angulação de 109,5 graus. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e aproveitem bastante essa aula.